Bárbara, obrigada, Gerson, pela sua introdução, pelo seu carinho nessa introdução, enaltecendo aí um monte de qualidades que eu fico até com vergonha depois de você ter falado tanto, a responsabilidade fica maior. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando em nome da ABY, ser uma das membros fundadoras, junto com esse time de gigantes, né, que todo mundo aí conhece, todos os professores e sabem da importância e relevância que a associação tem na ideia de tentar manter a tradição do yoga no seu formato mais simples, que por acaso é o tema da nossa prática de hoje. Então, eu tentei colocar aqui alguns minutos para a gente falar um pouco da teoria sobre simplicidade e depois fazer uma prática mesmo. E a simplicidade parece um tema fácil, mas na verdade é até bem difícil quando a gente pensa de falar isso, porque a gente está muito envolvido nos últimos tempos em toda a questão dos excessos, né? Nós estamos muito envolvidos com os excessos, excessos de informação, excesso de estímulos, excesso de compromissos, e esses excessos acabam transformando a nossa vida num rodamuinho de eventos que a gente mal percebe o tempo passar. Então, quando a gente está agora já no fim de outubro, pensando já com a proximidade do Natal, começa a se deparar com aquelas questões de, nossa, fiz os exames, fiz as coisas que eu deveria ter feito, fui atrás disso ou daquilo. Parece que começa a apressar o nosso tempo como a gente estivesse sempre atrasado, né? E isso, o yoga tem na sua raiz esse caminho da simplicidade, que não é viver com menos, mas viver com mais consciência. E aí, o que que acontece? Esses excessos nos desorientam porque tiram a gente do nosso foco de verdade, daquilo que a gente tem como intenção. Então, chega a virada do ano, a gente faz planos, tem metas, tem coisas para fazer, e de repente o dia a dia vai nos envolvendo de tal forma que a gente acaba se perdendo. Então, quando a gente fala que a ideia não é viver com menos, mas viver com mais consciência, é para a gente ter esse tempo para discernir, viveca, né? Discernimento, o que seria esse tempo, essa pausa, para a gente realmente observar o que está acontecendo e nos perceber com mais atitude diante daquilo que é o nosso dia a dia, para a gente ser melhor com as coisas que a gente tem como intenção, como propósito. E claro que para falar disso, a gente vai buscar um pouco nos textos mais tradicionais do yoga e a gente acaba se deparando, claro, com Patanjali, que foi aquele que primeiro compilou as informações sobre o yoga. E em todos aqueles fundamentos, os preceitos básicos que o yoga traz, são todos relacionados de alguma forma com simplicidade, mas eu destaquei três para a gente poder abordar aqui como uma forma da gente ressaltar um pouco mais como exemplificar, né? Então vamos pensar, por exemplo, em Santosha. Santosha, contentamento. O que é o contentamento? Aliás, foi o tema do meu TCC quando eu fiz a pós-graduação no IEP lá em 2006. E achava esse um tema super interessante, porque quando a gente pensa em contentamento, não é simplesmente estar feliz, né? Mas é ter uma felicidade interna, estar satisfeito com aquilo que a gente já tem dentro da nossa essência. Muitas vezes a gente fica almejando coisas que estão lá na frente e fatalmente isso nos leva para uma ansiedade desnecessária, porque se a gente conseguir focar no dia a dia nas pequenas coisas, a gente vai cultivando essa forma de apreciar aquilo que a gente tem de mais palpável. Recentemente eu vi um podcast da professora Elisa Cosasa, que também é membro da ABY, uma neurocientista super renomada, com estudos científicos, e a contribuição dela para a ABY é fundamental no sentido de trazer que os estudos, as provas concretas de como o yoga pode trazer benefícios, yoga e meditação podem trazer benefícios na saúde mental. E o podcast dela era com Márcio Atala, que talvez vocês conheçam, um especialista em saúde.
e eles comentavam isso, que se a gente colocar, fizer duas colunas, uma chamada felicidade, outra chamada de eh, conquistas ou desejos, realizações, a gente vai acabar percebendo que nessa coluna de felicidade são coisas mais etéreas, que não são palpáveis. Os desejos acabam sendo aquela lista de tipo prazeres que são mais palpáveis. Por exemplo, uma vontade de comer alguma coisa, um jantar num lugar diferente, uma viagem, ir até determinado lugar, conquistar uma coisa na sua vida, como uma casa, um carro, alguma coisa assim, são coisas mais palpáveis. E talvez esses prazeres eles sejam mais realizados de forma imediata e não propriamente de uma forma mais contínua, porque a gente conquista aquela determinada coisa e logo vem um desejo por uma outra coisa, porque isso é uma continuidade, porque não se perpetua por tanto tempo. Quando a gente pensa em felicidade, a gente vai estar pensando em alguma coisa mais etérea, né? Do tipo, a gente fala em paz, o que será a paz, né? A paz mundial, a paz dentro de si, o conforto de você ter boas relações, relacionamentos estáveis com os familiares, dentro da sua comunidade, dentro das suas relações, enfim. Isso é uma coisa que talvez nos dê muito mais sustância, né? Como a gente fala, para poder ter realmente uma consistência naquilo que a gente pensa como contentamento. Então, não adianta ter uma coisa prazerosa que vai te alimentar por alguns momentos, por alguns dias, às vezes por algumas horas, e sendo que felicidade é alguma coisa que se perpetua por mais tempo. Outro ponto que Patanjali traz é pureza, salka, no sentido de você ser claro, de cultivar clareza mental. Na maior parte do tempo, a gente está muito envolvido com os estímulos externos e acabamos nos deparando com desvios naquela nossa intenção inicial de querer fazer alguma coisa e de querer estar mais perto daquilo que a gente realmente acredita. Então, é como uma planta, né, que a gente cultiva, regando, cuidando, colocando nutrientes, você não pode esperar que ela cresça porque você quer que ela cresça ou porque você grita com ela para ela crescer. É preciso nutrir, é preciso cultivar, preciso criar essa disponibilidade de você poder desenvolver essa sensação boa de poder cultivar, nutrir e fazer crescer pureza dentro de si, porque são os valores que a gente acredita. E quanto mais a gente estiver perto daquilo que a gente acredita, que a gente pensa, mais livre a gente fica, mais leve a gente consegue viver. Um outro ponto que Patanjali traz é a parigraha ou desapego, não possessividade dentro dos yamas, né? Então é soltar o apego aos excessos, seja das coisas boas, das coisas materiais, das relações, até mesmo das ideias. Porque às vezes a gente está tão apegado à nossa confiança, que a gente tem uma verdade que acredita naquilo, que muitas vezes a gente não deixa isso permear a ideia de outras pessoas. Até o Gerson citou que lá no site da ABY já tem disponível a palestra da professora Lia Diskin, da Palas Atena. Ela ofereceu para a ABY esse presente, que foi essa palestra no Dia do Professor, sobre o papel do educador, do professor, e ela falava em algum ponto sobre isso que é o diálogo, que o diálogo não permite muros. Então, a partir do momento que você esteja disposto, disposta a dialogar, é importante ter essa escuta ativa sobre aquilo que o outro pensa, ainda que seja diferente daquilo que nós estejamos pensando naquele momento. É importante a gente ter essa abertura e entender que o outro tem um ponto de vista e que você pode ter um outro completamente diferente, mas que é possível essa inter-relação. É até importante que a gente entenda o ponto de vista de outros para a gente poder interagir um pouco melhor com outras pessoas. E não é porque o outro tem uma opinião diferente
que isso vai fazer com que você não, ou melhor, exclua a pessoa da sua vida, né? Como está em voga ultimamente o termo cancelamento. Você cancela a pessoa porque ela pensa diferente de você. Então é importante a gente ter essa abertura, ter essa escuta mais ativa sobre aquilo que a gente está ouvindo de outros, até para a gente rever os nossos próprios valores, de repente a gente pode até entender que a nossa perspectiva pode ser mais flexível e essa flexibilidade é importante. Então, às vezes a gente complica demais querendo que o nosso ponto de vista seja aceito, seja realizado, e a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade para permear essas camadas de inter-relação com as pessoas. Como a gente aplica isso, né, na vida diária? Tendo essa flexibilidade, criando pausas, diminuir os excessos todos de compromissos, excessos, aprendendo, por exemplo, a dizer não. Em alguns momentos, dentro das nossas atividades, do nosso trabalho, possivelmente, há aquele momento que a gente acha que tudo é possível, que a gente consegue realizar coisas, e se a gente tiver essa percepção interna daquilo que é o nosso possível, a gente consegue diminuir essa intensidade para poder se sentir melhor e falar assim, bom, pelo menos eu disse que não conseguia realizar aquilo e realmente eu vou cumprir com aquilo que eu consigo fazer. E valorizar aquilo que a gente já tem mais perto da gente. Quanto mais a gente valoriza essas relações, por exemplo, que são tão importantes, relações familiares, relações de amizade, maior a nossa troca, maior o crescimento interno que a gente pode ter, facilitando a nossa vida. Mas além de Patanjali, eu fui além e pesquisar um pouquinho no Hatha Pradipika o que ali consta sobre simplicidade. E o Hatha Yoga Pradipika é do século XV. E ali Svatmarama traz como palavra-chave moderação. Então, no capítulo 1, verso 15, ele diz assim: aquele que é moderado na comida, que é perseverante, que é controlado, que está livre de medo, que está livre de raiva e que é diligente na sua prática, alcançará o sucesso no yoga. Então, aqui, simplicidade aparece como moderação em todas as áreas. Ele vai além, no verso 16 e 17, ele diz: o yogi deve viver em um lugar simples, tranquilo, limpo, pouco frequentado, dedicado à prática, longe do excesso e da distração. Ora, viver num lugar sem barulhos, viver num lugar calmo, tranquilo, tirando os nossos amigos ali que moram em Fortim, que conseguem viver, foram em busca disso, né, Lúcia e Ricardo? Lógico, deve ter outras exceções aqui também. A gente dificilmente, numa cidade grande como São Paulo ou outras grandes que possivelmente vocês estão, conseguimos esse tipo de feito, mas é possível a gente tentar uma pausa dentro do próprio quarto, dentro do próprio silêncio, fazer essas reflexões. E se não for no seu lugar, na sua casa, porque é mesmo barulhenta, criar o hábito de fazer essa pausa para poder fazer essa reflexão, para a gente ter mais consciência. Como é que eu estou hoje? De que forma que eu estou me percebendo? O que é que foi o gatilho que me trouxe a esse ponto de nervosismo, de ansiedade? Como eu posso melhorar essa condição? E é só através de uma perspectiva interna, porque não adianta outra pessoa vir com um conselho, provocar uma reflexão, porque muitas vezes a gente precisa desse autoestudo, da gente olhar para dentro para tentar descobrir o que foi que causou aquilo, né? Então, mostra que desde a antiguidade, a simplicidade era vista como base para a saúde física, mental e espiritual. E continua sendo até hoje, porque a gente está vivendo uma época de excessos. Mas se a gente for pensar bem, nós estamos falando desde a antiguidade, e é uma coisa que fica difícil para a gente imaginar. Vamos pensar lá nos anos 80, 90, para quem tá nessa geração aí, será que era tão diferente do que é hoje, que a gente está vivendo? Porque lá atrás, há uns 20 anos atrás, talvez a gente já viveu essa fase de falar: nossa, estou sem tempo, não estou conseguindo, estou vivendo um momento de ansiedade. Então, acho que os tempos não vão mudar. O que a gente pode tentar fazer é mudar a gente mesmo, porque cada vez mais a gente vai ser engolido por esses excessos.
Então, talvez seja a hora da gente refletir sobre como a gente pode estar dentro desse universo que nos chama tanto para o lado de fora e tentar perceber como a gente pode responder melhor a esses chamados, a esses estímulos, né? E aí, falei de antiguidade, mas eu vou um pouco mais para trás ainda. Em Gorakshashataka, que também é um outro texto antigo da tradição do yoga, que é do século 11, 12 por aí, ele também fala sobre simplicidade. No verso 17 e 18, e fala: aquele que é livre de esperanças, entre aspas, apego, que não se prende a posses, que é moderado na comida, que controla a sua fala, esse é um verdadeiro yogi. E aí a gente vê que simplicidade está nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente não consegue nem se observar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Às vezes eu estou com uma sensação que eu preciso comer um doce. Na verdade, eu estou com sede. Mas até chegar a essa conclusão que eu estou com sede, eu já comi algum doce e falando, não era isso que eu queria. Então, a gente não se ouve, o corpo fala, né? E a gente costuma dizer que saúde é o silêncio do corpo. É quando o corpo não está pedindo alguma coisa, quando o corpo não está gritando por alguma coisa. Seja ele nessa condição mais intrínseca da própria digestão, como a nossa condição mental, porque muitas vezes o corpo está dizendo: precisamos de uma pausa. Será que eu consigo dar conta de fazer tudo isso? Eu vou fazer? Quanto tempo eu preciso para fazer isso e aquilo? E isso tira muito a gente da nossa natureza. Então, quanto mais a gente se olhar e ter esse olhar interno de conscientização, melhor a chance da gente ter melhores respostas, não só para nós mesmos, mas para os outros que nos cercam, né? E ainda indo um pouco além, falando um pouco de Bhagavad Gita, que ele fala que simplicidade é uma sabedoria. Então, ele traz ali no texto que humildade, simplicidade, não violência, tolerância, retidão, devoção ao mestre espiritual, pureza, firmeza, autocontrole, são exemplos que não significam pobreza, ou seja, não ter posses, não está ligado ao lado material, mas sim na transparência ao viver. De que forma a gente pode viver com menos arrogância, menos excesso? Será que os títulos que nós temos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, criei aquilo, será que esses são os valores que atribuem a nós a pessoa que nós somos? Será que não é muito mais aquela pessoa que nós somos que conseguimos corresponder com humildade, com gentileza, a troca de informações, a escuta ativa, de poder ouvir a outros, dar uma palavra de conselho? A gente muitas vezes está numa roda de conversa e você está contando um caso e sempre tem alguém que vai dizer: ah, eu também vivi isso, eu também tenho uma história melhor do que essa. Com certeza, a maior parte de nós tem alguém, algum conhecido que tem essa referência, né? De alguém que quer falar mais, provar que sabe mais ou falar mais. Será que a gente precisa estar nessa vibe de querer mostrar mais? Talvez como aquele ditado popular, né? Mais é menos. Então, talvez se a gente der um passo para trás, recuar um pouco nessa ansiedade de querer demonstrar, fazer, ter os excessos, talvez a gente esteja mais confortável em estar nesse ponto de ser simples, que é isso que a gente pode fazer. Então, ter um pouco mais de flexibilidade nas nossas intenções, não querer tanto. E Bhagavad Gita traz uma lição super importante para a gente, né? Sempre falando, faça o seu melhor independente do resultado, qual seja, qual caminho que você vai chegar, aliás, qual a chegada, qual o ponto que você vai chegar, o caminho que é mais importante. E a gente tem percebido muito isso, que a gente está tão no piloto automático que você vai para determinado lugar com alguma frequência e você não percebe o caminho. Eu sempre falo isso, nossa, nasceu um prédio aqui do lado. Mas por quê? Porque eu passo por ali todo dia e não tinha visto a construção daquele prédio. E às vezes a gente precisa trazer um pouco mais dessa atenção para perceber as pequenas coisas. E é tão gostoso você fazer aquele mesmo caminho e perceber que uma flor fez um botão e dali a pouco ela desabrocha e vai indo e vai indo. Esse dia a dia é muito gostoso porque é o que traz aquela sensação de percepção absoluta daquilo que está acontecendo.
Você está colocando a sua atenção em cada detalhe do que vai acontecendo. E não precisa acontecer só nas férias, né? Porque a gente fala, ah, não vejo a hora de tirar férias para ficar na frente da praia e ver o mar, as ondas do mar e tal. A gente pode contemplar isso no dia a dia, mas é essa contemplação de pequenas coisas, pode ser da janela da sua casa, ver uma árvore que mudou de cor, ver o desabrochar das flores, ou mesmo quando você está numa paisagem, num campo, observar as pequenas coisas, a gente acaba sentindo que a gente faz uma conexão. E é essa conexão com o simples que nos transforma mais, percebendo que a gente não precisa de tanta coisa para poder ficar melhor, que essa sensação de felicidade está muito mais perto daquilo que a gente tem efetivamente no dia a dia. E, e era isso que eu queria trazer, tipo, como algumas falas dos textos antigos, sobre simplicidade. A gente tem N exemplos do que pode ser tratado como isso no nosso dia a dia, nas nossas práticas mais simples, na nossa vida cotidiana. E acredito que cada um aqui tem muitos exemplos para poder compartilhar. É a gente estar com foco mais direcionado para a gente poder se sentir melhor, bem dentro daquilo que é a nossa própria natureza. O yoga fala muito isso, tá mais perto da nossa essência. O que será que é a nossa essência? A gente está tão desconectado porque estamos tão envolvidos com tantos assuntos que a gente vai se perdendo e vai se perdendo nesse caminho de já não saber como lidar com pessoas, como ter que ter respeito, como ter paciência, como desenvolver isso. E, na verdade, não precisa muito teoria, é olhar um pouco mais para dentro e perceber, olha, lá atrás, em algum momento, a gente já teve mais paciência. O que é que eu posso fazer para melhorar isso? É mudar o nosso enfoque sobre aquilo que a gente vê que acontece ao nosso redor e como a gente pode melhorar as nossas respostas, ao invés de termos reações. Então, baseado nisso, eu vou propor uma prática bem simples, simples, porque ela envolve permanência, não são posturas muito difíceis, são posturas fáceis, para que a gente possa trazer cada vez mais a observação mais interna daquilo que vai acontecendo com a gente mesmo, tá bem? Então, se você já está aí no seu espaço, se você está bem acomodado, a gente vai começando na posição deitada. Então, deitados, acomodem-se com as pernas estendidas, acomodem-se de forma que você possa ficar bem onde está. Vou dando um tempinho aqui para as pessoas irem modificando a posição, saindo de um lugar para o outro. Muito bom. Deitados, deixamos as costas apoiadas no chão, pernas estendidas, braços ao lado do corpo e apoiados no chão. Então vamos começando a observar como é ficar nessa posição. Então, em condições específicas do que propõe um Shavasana, essa postura que você se encontra, não é ficar de qualquer jeito. É tentar se deitar e perceber-se comodamente estável. Quando o Patanjali fala que uma vez que você se acomoda na postura, relaxe o esforço e deixe a mente no infinito. O que será essa mente no infinito? É tentar evitar, no mínimo, ficar conversando com aquilo que você pensa. Você pode ir percebendo que bem devagar vai tirando a tensão dos pés, dos tornozelos, das panturrilhas, atrás dos joelhos, relaxando as coxas, parte interna das coxas, virilhas, região pélvica. Assim, aos poucos, você vai percebendo
as nossas curvaturas naturais do corpo. Algumas partes tocam o chão, outras nem tanto, mas através desses pontos de contato das costas com o chão, é possível sentir que você pode livrar-se de qualquer tipo de tensão. Relaxe atrás dos ombros, entre as escápulas, relaxe o pescoço, as articulações de braços com o tronco. Relaxe os braços, cotovelos, antebraços, punhos, palmas das mãos, dedos das mãos. Como é ficar nessa posição e perceber-se sem esforço? Pode ser que para você seja um momento de pausa, o corpo quieto, a respiração vai acontecendo livremente, mas pode ser que para alguns seja um sacrifício ficar parado. Não importa o que você pense, tente perceber sem querer verbalizar, criar palavras para aquilo que percebe. Como padrão postural, a gente vai determinando essas posições e com o que elas querem dizer. Então, bem devagar, vamos afastando os braços lateralmente, como se eles ficassem na mesma linha dos ombros, braços bem abertos. As palmas das mãos estão viradas para cima. E quando você afasta os braços, mudou alguma coisa? Percebe alguma diferença? Pode ser que tenha ficado um pouco melhor, pode ser que não tenha ficado melhor. Será que a posição em si pede que você modifique de algum jeito o corpo? Não precisa verbalizar. Pense na entrega, no desapego, no soltar. Deixar o corpo emitir sinais que tragam a você a sensação agradável de estar onde está. Então, bem devagar, vamos apoiando a planta do pé direito no chão, em seguida a planta do pé esquerdo, os joelhos ficam apontados para cima, você volta a trazer os braços ao lado do corpo. E agora? Fizemos mais uma modificação, dobrando os joelhos. O que é que mudou? Ficou mais confortável? Ficou desconfortável? Nessa tentativa de observação minuciosa sobre pequenas diferenças, nós vamos tentando buscar o simples. E às vezes precisamos dessa permanência para trazer uma observação mais profunda. Será que essa posição lhe traz bem-estar? Vamos deixando que apenas o joelho direito caia para o lado direito.
O joelho esquerdo continua apontado para o teto. Só o joelho direito caiu para o lado direito. E como é que você vai percebendo esse primeiro momento que a perna ficou para o lado, que você tem que ir aliviando essa sensação de contração da articulação da perna com o tronco? Já sabemos que o corpo reage contraindo. É como se ele estivesse nesse estado de atenção, querendo saber se a proposta de modificar a posição é segura. Mas com o passar dos segundos, a gente vai percebendo que podemos descontrair, aliviar um pouco mais. É segura a forma como a perna se coloca próxima ao chão, que você pode aliviar articulações, parte interna da coxa. Voltamos o joelho direito, deixamos agora que o joelho esquerdo caia para o lado esquerdo. O que fica diferente quando você modifica? Será que agora, tendo consciência dessa contração natural e que pode se livrar dessa contração, você consegue de uma forma mais intensa aliviar a rigidez dessa musculatura? Porque as tensões, as contrações aparecem para nós o tempo todo. Mas a intenção de guardá-las internamente é onde devemos colocar a nossa vontade de querer largar, soltar. Porque isso acaba interferindo no nosso estado emocional, no nosso estado mental. Então, deixe que os dois joelhos caem para os lados. Agora, o direito também cai para o lado direito. Você une as plantas dos pés e deixa que os joelhos caiam para os lados. O direito cai para o direito, o esquerdo cai para o esquerdo. E vamos também levando as mãos atrás da cabeça. Entrelace os dedos das mãos, apoie a cabeça nas palmas das mãos. E será que nessa posição vai percebendo que você vai promovendo um certo alongamento no baixo ventre, do umbigo para baixo? Faz uma pequena extensão da coluna, o tronco se eleva um pouco, deixa os cotovelos caídos para os lados, se possível. Às vezes, alguns de nós temos problemas nessa articulação de braço com o tronco, problemas de manguito, manguito rotador, e essa posição pode ser incômoda. Aí você não precisa colocar as mãos atrás da cabeça, deixa os braços mais soltos. O importante é relaxar essa musculatura da parte alta também, axilas. E como é que você se percebe nessa posição? De alguma forma sente uma certa expansão na parte alta do tronco? Consegue observar movimentos respiratórios? E para isso você não precisa respirar mais profundo. Apenas observe o vai e vem da respiração, as expansões, as retrações. Será que de alguma forma também consegue perceber movimentos respiratórios um pouco lá mais para baixo, na linha do umbigo? Como percebe oblíquos do abdômen, que também se alongam dentro dessa posição? Então, cruzamos os tornozelos
como cruzamos na postura de meditação. Deixe as pernas cruzadas e vamos cruzar um pouco mais os braços atrás da cabeça, como se cada uma das mãos fosse em direção ao ombro contrário. Mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. E aí você deixa de novo os cotovelos abaixados, apoiados no chão, se possível. De novo, se estiver incômodo nessa articulação de braço com tronco, alivie. Tudo o que não queremos é que você sinta desconforto, porque o desconforto faz com que a mente se ocupe daquilo que não está bom. E se aquilo que queremos é buscar conforto e estabilidade, permanecer na postura de uma forma agradável, é preciso que a gente esteja bem onde está. Como percebe a respiração? Como percebe a reverberação dos movimentos respiratórios pelo corpo? E tudo isso não é exatamente um processo racional. Não é para ficar querendo sentir alguma coisa. É só sentir. É simples. Não é mais complicado do que parece. Não crie expectativas sobre aquilo que você percebe. Não é para chegar em algum lugar. É para percorrer esse caminho com atenção, usufruindo desses momentos que você dedicou para estar com você. Então aproveite. Todo momento os pensamentos virão, as tarefas, as coisas que você tem para fazer, os compromissos, mas você deixa que eles passem e volta a trazer a sua atenção para perceber que é aquilo que você já tem, como usufruir da sua própria companhia. Deixe a mente no infinito, disponível. Voltamos os braços, apoiamos novamente as plantas dos pés no chão, deixamos os joelhos apontados para cima, braços ao lado do corpo. Como é voltar para essa posição? Como é perceber que você pode acomodar as costas? Será que é igual à primeira vez que você apoiou as plantas dos pés no chão? Será que a essa altura, depois de alguns minutos na prática, a sua mente está um pouco mais quieta, mais consciente sobre aquilo que faz, com menos pressa, com mais vontade de ficar quieto, quieta? Então, tiramos os pés do chão e abraçamos os joelhos com as duas mãos. Só abraçar sem precisar fazer força. Só segure. E agora, o que é que muda nesse apoio das costas? O que é que muda nessa percepção de você manter os joelhos abraçados, sem muito esforço? Será que aquelas curvaturas naturais de um primeiro momento que você observou são percebidas de forma diferente agora nessa posição? Então vamos trazendo os joelhos mais perto do tronco com um pouco mais de vigor. Agora as mãos fazem força para aproximar coxas do abdômen. Mas será que os pés estão relaxados? E os tornozelos? Será que os ombros estão fazendo mais força do que precisam ou você está delegando para as mãos fazerem esse esforço? Será que precisa envolver todo o corpo? Ou você consegue isolar essa intenção, deixando que as mãos façam um esforço? E aí vamos fazendo o Pavana Muktasana, elevando a cabeça, trazendo a testa próxima aos joelhos. Enquanto eleva a cabeça, use mais a força abdominal do que a força do pescoço para fazer a elevação da cabeça.
Volte devagar a cabeça, ainda não solte os joelhos, mas você não precisa abraçar os joelhos com tanto vigor. Alivie um pouco esse abraço. E de novo, tente perceber como ficam as costas, os ombros. E na próxima vez que fizermos a elevação da cabeça, fazemos isso sem o ar. Então, bem devagar, você inspira profundo e quando for soltando o ar, vai trazendo a testa próxima aos joelhos. E ali você permanece o seu tempo. O que é o seu tempo? É quando você tiver vontade de inspirar, você começa a voltar a cabeça. Volta a cabeça para o chão quando for inspirar, soltando os joelhos, apoiando plantas dos pés no chão. E quando apoia as plantas dos pés no chão, mais uma vez, como é que percebe essa acomodação? O que ficou diferente, não apenas nas costas, mas na região do abdômen. Essa que você comprimiu, que você apertou, que provocou pela elevação da cabeça. Como é relaxar, soltar, descontrair depois de um esforço? É sobre isso que o yoga nos traz essa referência da observação. Depois do esforço, depois do estresse, o alívio, a percepção de que podemos voltar ao nosso estado natural. Então, devagar, vamos estendendo as duas pernas. Com as duas pernas estendidas, cruzamos a perna direita sobre a esquerda, mas as duas pernas ficam estendidas, só que uma fica cruzada sobre a outra, as duas estão estendidas. Isso. Leve também o braço direito lá para trás, você dobra o cotovelo e apoia a cabeça no antebraço direito. A mão quase vai querer chegar lá perto do ombro esquerdo, mas você vai regulando essa intensidade baseada na sua condição. Então, bem devagar, deixa a perna direita estendida, ela não fica dobrada, tá? As duas pernas bem estendidas, só que a direita sobre a esquerda. E aí começamos a inclinar o tronco lateralmente para o lado esquerdo. Então você vai deslizando ombros, pescoço, cabeça, tudo para o lado esquerdo. Não, o tronco fica apoiado no chão mesmo, Carlos Gomes. Isso, fica apoiado no chão. O cotovelo direito também está apoiado no chão, não precisa apontar ele para o teto. Isso. Você só vai fazer uma inclinação lateral, como quem quer deslizar ou apontar o cotovelo direito para a parede que está atrás de você, mais lá para cima. Assim a gente faz uma lateralização, alongando a lateral direita do tronco. O lado esquerdo vai ficar mais fechado, o lado direito mais aberto. E também é você que vai regular essa intensidade, essa amplitude, baseado na sua condição. De novo, assim que a gente modifica a postura, o corpo tende a contrair. E aos poucos você vai percebendo que, porque não está fazendo nenhum exagero nessa lateralização, não é necessário nenhuma contração. A gente vai colocando em prática aquilo que aprendemos com a ahimsa, não violência, respeitando nossos limites. E dentro disso, perceba que o alongamento é prazeroso, é confortável, é agradável. Traz uma sensação de um espreguiçar fácil que não exige muito. Sônia, eu vejo que a sua perna está cruzada, se você quiser pode deixar ela estendida, isso, se não for incômodo para você, ótimo. Aproveite para observar a respiração, tomando inspirações um pouco mais profundas
E veja como percebe a lateral direita se expandindo cada vez que inspira um pouco mais profundo, cada vez que solta o ar devagar. Lembrando que o cotovelo direito pode ficar apoiado no chão. Se você deixa ele apontado para o teto, já está fazendo um esforço desnecessário. Isso, Jair, melhorou. Pode deixar ele mais solto. Então voltamos bem devagar, volte o tronco, volte a cabeça, os ombros, solte o braço direito, solte a perna direita. Antes de fazer para o outro lado, compare um lado e o outro, e a comparação é para tentar perceber diferenças. O que que muda, o que ficou diferente de um lado e do outro. E vamos repetindo tudo para o outro lado. Vá cruzando a perna esquerda sobre a direita, vá levando o braço esquerdo lá para trás. Dobre o cotovelo, descanse, apoie a cabeça no antebraço e comece a inclinar o tronco lateralmente agora para o lado direito. Lembrando que o cotovelo esquerdo fica apoiado no chão. Você vai gradativamente inclinando o tronco lateralmente, é como se a mão direita quisesse ficar mais perto do joelho direito. Como é abrir, expandir essa lateral de forma confortável, sem exageros, sem excessos. E assim a gente vai referenciando aquilo que falamos na primeira parte, na parte teórica, sobre simplicidade. É simples. O problema é que a gente vai se desconectando dessa simplicidade e querendo sempre algo além, algo maior, algo que provoque mais sensações. Mas será que nesse ponto onde você se encontra, observar, por exemplo, a sua respiração, a ampliação nesses movimentos, na parte alta do tronco, as costelas se ampliando, se retraindo, isso já não é uma boa sensação de relaxamento do esforço? Voltamos novamente, voltamos devolvendo as costas para o lugar, solte o braço, descruze a perna e apoiamos mais uma vez as plantas dos pés no chão. E como é voltar para essa posição mais uma vez? Será que cada vez que volta para essa posição, volta igual ou alguma coisa se modifica? Então vamos afastando os braços lateralmente, na altura dos ombros, mais uma vez. Deixamos os pés e joelhos nessa posição. E aí vamos elevando o braço direito como quem aponta o braço para o teto. E você vai levando a palma da mão direita para se encontrar com a palma da mão esquerda, que ficou aberta lá para o outro lado. Tente não virar os joelhos, tente deixar os joelhos apontados para o teto. Pense que você vai apoiar uma palma da mão sobre a outra, mas com os joelhos apontados para o teto, você vai fazendo uma torção mais específica da cintura para cima. A cabeça acaba indo, virando um pouco para o lado, você acaba fazendo uma pequena torção. E agora sim, deixe que os dois joelhos caiam para o lado esquerdo, um joelho sobre o outro. Então você tem uma palma da mão sobre a outra, tem um joelho sobre o outro. Tente deslizar a palma da mão direita um pouco mais para frente, como se ela ultrapassasse a palma da mão esquerda. E veja que quando faz esse movimento, você abre um pouco mais de espaço entre as escápulas, como se abrisse um pouco mais de espaço lá nas costas. Os joelhos continuam apoiados um sobre o outro.
Aí você vai devolvendo uma palma da mão em cima da outra, vai voltando o braço direito para que ele fique apontado lá para o teto. E agora mantenha os joelhos um sobre o outro, caídos lá para o lado esquerdo, mas só o braço volta lá para trás, como em posição de cruz, até que o dorso da mão se apoie no chão novamente. Agora tentamos manter os ombros fixos e fazemos uma torção do quadril. Ficou melhor, ficou pior, percebe como um espreguiçar, percebe com alongamento? Será que aquelas restrições que o corpo promovem logo que você muda de posição apareceram? Será que você percebe como isso pode trazer um alongamento nessa parte alta do tronco? Voltamos o braço devagar. O mesmo braço direito vai lá para o outro lado, junto à palma da mão esquerda. Agora deixamos que o joelho direito passe na frente do joelho esquerdo. Os dois vão ficar apoiados no chão, só que uma perna passa por cima da outra. Os dois estão dobrados. Pode, Carlos Gomes, pode descruzar as pernas e deixar que os joelhos caiam para o lado esquerdo. Isso. Esquerdo, não direito. Isso. E agora você deixa que o joelho direito fique apoiado no chão, só que apoiado no chão por cima do outro joelho. O direito na frente do esquerdo. Isso, agora sim. E agora sim, a gente vai repetir de novo o que fizemos com o braço. Vai levando o braço direito apontado lá para cima, vai afastando lateralmente e veja se com essa torção percebe que alonga um pouco mais. Às vezes, para você encostar o ombro, o braço direito no chão lá do outro lado, é preciso elevar um pouco o joelho direito. Ele vai descolar do chão e tá tudo bem se isso acontecer. É melhor movimentar um pouco o quadril, o joelho direito, do que deixar o braço pendurado. Voltamos devagar, apoiando plantas dos pés no chão, voltando os joelhos. E agora fazemos para o outro lado. Vamos elevando o braço esquerdo lateralmente, aponte ele para o teto, apoie uma palma da mão sobre a outra. Você vai manter os joelhos apontados para o teto, tenta não mexer muito o quadril, as plantas dos pés no chão, joelhos apontados para cima. Você vai fazendo uma torção, privilegiando essa parte alta do tronco. Então, deixamos que os dois joelhos caiam juntos para o lado direito. Um fica sobre o outro. Uma vez que você acomoda os joelhos, pernas dobradas, semiflexionadas, uma palma da mão está em cima da outra. Você tenta deslizar a palma da mão direita um pouco mais além, indo mais para frente da palma da mão esquerda, como se você quisesse alcançar alguma coisa lá na frente. Isso já é um bom alongamento lá nas costas, entre as escápulas. Ainda mantendo um joelho sobre o outro, voltamos a apoiar uma palma da mão sobre a outra. Vamos afastando o braço esquerdo, apontando ele lá para o teto, até que você possa abrir o braço esquerdo, encostar o braço, o dorso da mão esquerda lá no chão, lá do outro lado. Com os braços bem abertos, um joelho sobre o outro, perceba o alongamento que promove nessa parte alta do tronco, nesse quadrante superior esquerdo. É agradável ou o que você pode fazer para melhorar essa sensação, esse alongamento, essa tentativa de espreguiçar nessa posição. Volte o braço devagar. Assim que você apoiar uma palma da mão sobre a outra, vamos tentando colocar o joelho esquerdo apoiado no chão na frente do joelho direito.
tronco todo vem um pouco mais para frente. Isso vai fazer com que a gente alongue mais quando for fazer a abertura do braço. Então, começamos a levar o braço esquerdo apontado lá para o teto. Continue a trajetória do braço até que você possa abri-lo completamente. Como percebe a torção? Como percebe esse alongamento na parte alta do tronco? Como você pode se identificar confortavelmente nessa posição? E se não estiver confortável, que ajuste você pode fazer para melhorar, para ficar mais perto daquilo que pode entender como conforto e estabilidade. Voltamos os joelhos, apoiamos plantas dos pés no chão, vamos deslizando as pernas, voltando os braços ao lado do corpo e vamos descansar apoiando pernas estendidas no chão, como em Shavasana, como naquele primeiro movimento da prática. Será que depois dessa série que fizemos, onde alongamos, torcemos, lateralizamos, você se percebe de forma diferente do que foi naquele primeiro momento? Será que o corpo, de uma certa forma um pouco mais alongado, consegue influenciar o nosso estado mental? Porque o que fizemos foi trabalhar a nossa mente para ficar perto do nosso corpo, integrando essas duas partes e influenciando o nosso estado emocional. Vamos continuar deitando de bruços. Então, devagar você vai modificando a posição até que possa se deitar de barriga para baixo, apoiando uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos. Deixe as pernas levemente afastadas. Se puder, ponta dos pés para fora, calcanhares para dentro. E vamos continuar observando a respiração. Será que nessa posição, quando você se percebe, percebe que o próprio peso do corpo, ainda que comprima a região abdominal, mas você percebe os movimentos respiratórios ali na região do abdômen? Há algum impedimento para que a respiração aconteça? Será que pela compressão abdominal, talvez os movimentos respiratórios fiquem mais evidentes nas costas, nas laterais do tronco, nas costelas? Bem devagar, vamos dobrando os joelhos, deixando pés e joelhos bem afastados. Dobra, flexionando as pernas, como se quisesse trazer os calcanhares perto dos glúteos, isso. Mas a gente não vai aproximar a planta do pé com planta do pé. O que fazemos é levar os dois pés e pernas para o lado direito. Leve os dois juntos para o lado direito. Quando você faz esse movimento, tentando manter os cotovelos no chão, você também está fazendo uma torção. Às vezes, a perna vai querer estender. Aí você evita estender, mas as duas pernas estão no chão, os dois joelhos também. Só que eles caíram para o lado. A crista ilíaca vai sair um pouquinho do chão para fazer essa torção. Volte, apoie o abdômen. Vamos torcendo para o outro lado, levando os pés para o outro lado.
Às vezes a perna esquerda vai querer estender, porque ela não chega no chão. Deixa ela pendurada mesmo, só por alguns instantes, percebendo que você faz uma torção, quando a crista ilíaca sai do chão um pouquinho, a cintura sai do chão. Volte devagar, unimos as plantas dos pés. Agora sim, os joelhos estão bem afastados, plantas dos pés unidas. Traga os calcanhares em direção aos glúteos, como se você quisesse aproximar os calcanhares dos glúteos. Como é que percebe a lombar, os glúteos, coxas? Se deu cãibra, estende as pernas, espera passar e depois recomeça. E agora, diferente desse, a gente vai mantendo as plantas dos pés unidas, tentando colocar os dedões dos pés no chão. Para alguns é muito fácil, para outros nem tanto. Mas você já sabe, respeite o seu limite. Você vai até onde for. Apenas tente não descolar um pé do outro. E vá percebendo que movimentos você sente na lombar, nos glúteos, essa anteversão do quadril, como percebe tudo isso. E dessa posição, solte as pernas, relaxe as pernas e perceba mais uma vez a possibilidade de largar, soltar, se livrar dos excessos. Não tenha dúvida que o que fizemos exigiu da musculatura da lombar, da região paravertebral. Então vamos aproximando as pernas e os pés e vamos nos preparando para a posição da cobra, Bhujangasana. E você pode fazer a postura da cobra daquela forma que for mais confortável para você. Ou com as mãos apoiadas no chão, cotovelos apontados para o teto, as mãos no chão ao lado das costelas, pernas unidas, pés próximos, testa ou queixo no chão. Ou você pode entrelaçar os dedos das mãos e apoiá-las nas costas, nos glúteos. Então comece olhando para frente, olhando para o alto. Se está com as mãos apoiadas no chão, pense em aproximar os cotovelos, as escápulas. Você está acionando musculatura da paravertebral. De na hora, pode fazer nessa posição, mas também pode só entrelaçar os dedos das mãos e deixar os braços estendidos. Se você gosta mais da outra, também não tem problema. Pense em olhar para frente, olhar para o alto e pense principalmente em aproximar as escápulas. O que fazemos aqui é abrir a região peitoral, ganhar mais amplitude, mais espaço, criar um vazio ali na parte anterior do tronco, expandir o tórax. Tente manter a respiração livre. Voltamos devagar. Você pode descansar apoiando uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos, ou apoiar uma das faces no chão e simplesmente soltar. É claro que a postura de Bhujangasana oferece um estresse, uma tensão. É preciso força para poder elevar o tórax. Força que vem de uma musculatura da paravertebral, músculos que estão ao lado da nossa coluna. Eles foram mais exigidos, são mais acionados, cansam. Por isso, quando você volta, assim que volta, vai percebendo o corpo desmanchando, desfazendo essas tensões. Pense em largar, soltar, aliviar toda e qualquer contração. E será que essa sensação do soltar lhe remete a uma sensação de entrega, de desapego, de estar mais livre?
Aos poucos o corpo vai se moldando a essa posição inicial e de novo vai ficando confortável, sem as tensões que foram propostas. Então, devagar, vamos estendendo os braços lá para frente, deixando pernas próximas, peito dos pés no chão, braços estendidos lá para frente, a cabeça entre os braços. Pode deixar o peito dos pés apoiados no chão, não precisa deixar os dedos fletidos. E vamos nos preparando para a postura de Naukasa, na postura do barco. Vamos fazendo gradativamente. Eleve o braço direito, contrai a glúteo esquerdo, eleve a perna esquerda, a cabeça também sobe. E você vai elevar a perna e o braço contrário, um de cada vez. Isso. Como numa atração, como se alguém estivesse puxando você pelo braço e outra pessoa puxando você pelo pé. Volte devagar, descanse um instante. Antes de começar a fazer para o outro lado, contraia o glúteo direito e eleve o braço esquerdo ao mesmo tempo. A cabeça também sobe. Pense numa atração, mais do que na elevação. Volte devagar, descanse, solte bem. De novo, pense nessa forma, nesse formato de você poder soltar depois do estresse, depois do esforço. E aí fazemos a postura completa. Para isso, você pode contrair os dois glúteos, glúteos dos dois lados, elevando pernas e braços ao mesmo tempo, pensando muito mais na extensão do que na elevação. E vou deixar por sua conta voltar no momento que sentir que está na hora de voltar. Não exagere, respeite o seu limite. Tenha clareza para poder discernir aquilo que é bom e até onde você pode ficar. E assim que voltar, e não tenha pressa, se você ainda sente que pode ficar mais, fique. Mas quando voltar, vamos descansar na postura da semente, levando glúteos lá para trás. Vamos nos sentando sobre os calcanhares, trazemos a cabeça à frente, como quem traz a cabeça no chão ou nas mãos. Faça ajustes com os joelhos, com as coxas. Mas essa é uma postura fácil, uma postura simples. Mas para ela ser simples, é preciso que você não tenha desconforto. E às vezes o abdômen fica pressionado nas coxas. Quem sabe você possa afastar um pouco mais os joelhos, as pernas, o tronco inclinado à frente. Será que dá para lembrar que essa é uma posição de descanso, que ela recobra o alongamento que fez, a grande extensão que fez nas posturas anteriores? Como percebe a respiração acontecendo nas costas? Dessa posição, vamos nos sentando. Sentando, sentamos com as pernas cruzadas, em Sukhasana. Se você tem facilidade, pode fazer meia lótus ou a lótus completa. Se para você sentar no chão é desconfortável, pode sentar numa cadeira, num banquinho. Apenas faça com que essa posição que você optou por ficar seja confortável. Pode ser colocando uma almofadinha embaixo, pode sentando num nível mais elevado, numa almofada.
Com as pernas cruzadas, mantemos as costas retas, vamos unindo as palmas das mãos à frente do tronco, levamos as mãos acima da cabeça e crescemos com os braços lá para cima. Cresça como quem espreguiça, como quem estende, como quem alonga. Entrelace os dedos das mãos, vire as palmas das mãos para o teto, olhe o dorso das mãos. Cresça com os braços mais para cima, mas não só como quem estica os braços, mas como quem leva o tronco todo lá para cima. As laterais do tronco, a cintura, a região peitoral, as axilas sobem. Solte, voltando os braços pelas laterais do tronco. E vamos fazendo círculos com os ombros, círculos grandes, círculos que ajudam a aliviar qualquer tipo de tensão nos ombros, no pescoço. Depois, círculos no sentido contrário. Vamos parando o movimento dos ombros. Fazemos como se vamos fazendo Brahma Mudra, levando a cabeça lá para trás. Tente manter a coluna ereta, apontando o queixo para cima, alongando a parte anterior do pescoço, mas lembrando de abaixar os ombros. Assim a gente vai retirando o excesso de tensão do pescoço, das laterais do pescoço. Então, o difícil não é o movimento que você faz com a cabeça, mas o difícil é perceber que você faz um movimento da cabeça e pode aliviar as tensões. Então, fica simples quando a gente coloca mais consciência sobre aquilo que observa. Volte a cabeça ao meio, traga o queixo no peito, como quem solta a cabeça à frente, para alongar a parte posterior. Ganhar um pouco mais de espaço entre as vértebras cervicais. Se você percebeu que curvou um pouco as costas, tente manter a coluna um pouco mais ereta e permitir que esse alongamento aconteça realmente lá na cervical, porque sente a cabeça pesada. Volte a cabeça ao meio, vamos virando a cabeça para o lado direito, como quem faz com que o queixo fique paralelo ao ombro. Você vai respeitando o seu limite nessa torção, lembrando de abaixar o ombro, principalmente o ombro esquerdo. Volte a cabeça ao meio, levamos a cabeça para o outro lado, vá até o seu limite, não exagere, não contraia mais do que precisa. É para ser simples, não complique colocando mais intenções do que o necessário. Volte a cabeça ao meio e fazemos mais uma vez. Levamos a cabeça lá para trás e quando chegar no seu limite, sentiu que os ombros estão relaxados, abra os olhos e faça como se pudesse olhar a ponta do nariz. É um olhar tranquilo, um olhar suave, sem tensões, sem tensões nas pálpebras, na testa, sem precisar arregalar os olhos. Feche os olhos, volte a cabeça ao meio, traga o queixo no peito. Quando você aproxima o queixo do peito, lembre-se de mais uma vez relaxar os ombros, relaxar os braços. Sentindo a cabeça pesada à frente, abra os olhos e faça como se pudesse olhar um ponto entre as sobrancelhas. De novo, é um olhar suave, tranquilo. Feche os olhos, volte a cabeça ao meio, viramos a cabeça para o lado direito, queixo paralelo ao ombro. Lembre-se de relaxar os ombros. Os ombros são tão acostumados a ficar tensionados que eles contraem rapidamente. Se a gente não colocar essa atenção mais específica, ficam rígidos sem necessidade.
Abra os olhos e faça como se pudesse olhar o ponto mais distante atrás de você. E o que quer que você veja nesse espaço que está, não converse com isso que você vê, não crie uma conversa. É tentar manter o olhar passível, a mente disponível para olhar, sem querer interferir, criar uma conversa, verbalizar. Feche os olhos, volte a cabeça ao meio, vá levando a cabeça para o outro lado, queixo paralelo ao ombro, respeitando o seu limite máximo possível. Abra os olhos e olhe o ponto mais distante atrás de você. Retire o esforço desnecessário. Acostume-se com a ideia de que pode ficar bem onde está. Bem-estar vem disso. Nós mesmos é que promovemos o bem-estar para nós. Não vem de fora. Feche os olhos, volte a cabeça ao meio. Vamos mantendo os olhos fechados, inspirando profundo, soltando o ar devagar. Cada vez que inspira, um pouco mais de ar vai lá para dentro. Você ganha mais amplitude nas inspirações. Cada vez que solta o ar sai gradativamente, lentamente, sem pressa. Assim você vai tentando fazer com que as expirações sejam mais prolongadas, sejam mais controladas. Eu não vou marcar um tempo nem para inspirar, nem para soltar o ar, é você que vai definir esse controle. Controle da saída do ar significa exalar o ar num tempo mais demorado do que foi a inspiração. Respirações lentas tranquilizam, ajudam a fazer o ajuste, o equilíbrio, corpo, respiração e mente. Não tenha pressa para inspirar, solte o ar devagar. Faça mais 2 ciclos completos no seu próprio tempo. E quando terminar a segunda repetição, vá se acomodando na posição deitada, de costas. Não tenha pressa, não apresse o seu ritmo respiratório e tentando não perder esse possível sentido de estar um pouco mais quieto, nos acomodamos de costas. De costas, deitamos com as pernas estendidas. E antes de nos colocarmos na posição de relaxamento, fazemos uma torção para acomodar a lombar. Apoiamos a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo. Vá apoiando a mão esquerda no joelho direito e puxando o joelho direito para o lado esquerdo, assim fazendo uma torção. E aí você torce até onde for o seu possível, sem exageros, fazendo aquela investigação interna. Será que é melhor eu torcer um pouco mais? Será que o meu joelho alcançou o chão? Ou é melhor deixar ele mais longe do chão? Qual a melhor posição para a cabeça?
apontada para o teto, virada para o lado direito, para o lado esquerdo. Nessa tentativa de autoconhecimento dentro da postura, vamos tornando a postura mais simples, mais fácil, mais agradável para estar onde estamos. Nessa condição de simplicidade, de permanência, sem esforço. Voltamos devagar, torcemos para o outro lado. Então você vai esticando a perna direita, apoiando a planta do pé esquerdo em cima do joelho direito, e agora é a mão direita que vai se apoiar no joelho esquerdo, puxando o joelho para o lado direito. De novo você vai investigar, vai pesquisar, vai descobrir de forma tão atenciosa com o próprio corpo como é bom ficar de um lado com o outro com a cabeça, quanto torcer, como fica o braço que está afastado para o lado. Que ajuste eu posso fazer para ficar melhor onde eu estou? Volte devagar. Então passamos para o relaxamento. Você escolhe se vai relaxar com as pernas dobradas, cruzadas, pernas estendidas. Se vai colocar a almofada embaixo dos joelhos, embaixo da cabeça, se precisa de uma coberta. Faça o que for necessário para permanecer por mais 2 minutos nessa posição. E também é importante que até para a posição de Shavasana você encontre estabilidade. E para ter estabilidade é preciso ter conforto. E será que esse momento, ao final da prática, comparado ao primeiro momento, quando começamos, algo ficou diferente? Foi o corpo? Será a respiração? A mente, de alguma forma, foi influenciada pela prática? Suas percepções de corpo, respiração, mente são as mesmas daquele início da prática ou algo mudou? Apenas relaxe. Bem devagar, vamos tomando inspirações mais profundas. Inspirações profundas e lentas. Se tiver vontade de levar os braços lá para trás, espreguice, alongue. Se tiver vontade de ficar mais tempo nessa posição, pode ficar, pode desligar o microfone. E bem devagar vamos nos preparando para sentar. Então vai ficando de lado, usando da ajuda das mãos, dos cotovelos, tentando não perder essa quietude possível que tem alcançado durante esses instantes. Quando se sentar, apoie as plantas dos pés no chão, abraçamos os joelhos, trazemos a cabeça à frente,
E se houve um momento durante a prática que você pôde se perceber num estado tranquilo, mais quieto, onde pôde observar que não precisamos de muito para estar mais perto do simples, a prática já está valendo. Agradeço a participação de vocês, a companhia de vocês nessa manhã de domingo ensolarada. Desejo a todos um ótimo dia, uma excelente semana. Obrigada, ABY, pelo convite. Obrigada pela participação de todos vocês. Eu que agradeço, não Obrigada, conhecia professora também o seu maravilhosa. tema, que é Namastê. importantíssimo, e muito obrigado por essa prática simples e maravilhosa. Obrigada, Namastê. querida. Obrigada, namastê, gente. Obrigada, Lígia. Namastê. Muito bom estar com você Obrigada, nessa manhã de querida. domingo. Obrigada, Obrigada, querida. Lígia. Muito obrigada. Obrigada, Edna. Obrigada, Obrigada. Sônia. Tchau, tchau, Lígia, gente. obrigado, Obrigada. obrigado a todos, todas. Obrigada, Obrigado, Gerson. Obrigada, Fábio. excelente. Lígia, tem uma pergunta aqui no Ah, desculpa, eu chat. não vi. Aham. Não sei se você teria tempo Ah, para respondê-la, né? sim, sim, claro. Peraí, deixa eu ver É aqui. a Carla Fornari, ela está falando o seguinte: bom dia, querida professora. Mas certos pontos de vista envolvem racismo, homofobia, violência contra minorias e nossos irmãos animais, etc. Esses pontos de vista não são éticos, nem tudo é relativo, né? Uhum. Ela coloca: o yoga é pacífica e não passiva. Isso. E ela faz. Acho que Você assim, chegou. a referência que eu fiz sobre diálogo, né, da professora Lia, acho que é bem isso. A gente pode, na verdade, ter os nossos pontos de vista. Yoga realmente não é ser passivo, de você concordar com aquilo que o outro fala. Mas dentro do seu próprio ponto de vista, não significa que a gente vá se contaminar com algo que é aquilo que a gente não concorda, porque na verdade a gente está cheio das polaridades aí no dia a dia em todas as esferas, seja ela política, de time de futebol, ou religião, ou qualquer que seja. Mas a gente, o que não pode deixar é isso interferir a tal ponto da gente perder, sair do nosso eixo para nos contaminarmos com algo que não seja aquilo que a gente acredita. A gente pode ouvir e não deixar que isso influencie a ponto da gente começar a brigar também para defender o nosso ponto de vista, que muitas vezes quer dizer paz. Então a gente está brigando pela paz, a gente pode brigar passivamente, como fez o Gandhi lá tanto tempo atrás, tentando na libertação da Índia, da colonização e tal. Acho que aquele é um bom exemplo. Ele não era um cara passivo, ele não era um cara submisso. Ele provou por A mais B que pela passividade, fazendo outras coisas, ele conseguiu a independência da Índia da colonização britânica. Então, acho que sempre vale essa reflexão, que a gente não precisa necessariamente estar ativo a ponto de se contaminar com algo de nervosismo, de raiva ou de inconformidade com aquilo que o outro pensa. A gente pode ouvir e tentar se blindar com aquilo que a gente acredita e ouvir a opinião do outro, né? Mas lógico que no ambiente de trabalho, quando a gente precisa de tentar um consenso sobre algumas coisas, os conflitos acontecerão. É a forma como a gente reage que precisa ser melhorada, né? Para a gente não ser contaminado por esses excessos. Acho que respondi a sua pergunta, espero que sim. Obrigada. Aqui eu estou vendo, Carla, aula maravilhosa, uma mensagem incrível, aula de yoga, meditação, transcendendo. Muito obrigada. Ai, muita gente agradecendo. Valeu, Foi gente. ótimo. Vocês que são ótimos terem vindo, terem ficado esse tempo e poder aproveitar junto com a gente esse momento. Lígia, e a Obrigado, sua Lígia. aula passa a fazer parte do acervo ABY. E isso serve a todos. Daqui para frente, todas as nossas aulas, né, Gerson? Lá no site, aquilo que estava em ambiente fechado passa a ser um ambiente aberto. E essas aulas passam a ficar permanentemente disponíveis para todo mundo, né, associado ou não associado da ABY, criando ali um Até acervo hoje. permanente. É Bárbaro, isso. que bárbaro. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Patrimônio da humanidade agora. Ah, para com isso. Não me encabula. Gente, Com brigadão, essa queridos. voz deliciosa, Liginha, obrigada. Que tom de voz gostoso. Ah, que legal, Dulce. Brigadão. Beijo, Obrigada. Rosinha querida. também tá aí, minha companheira. Tudo de bom. Beijos, queridos. Tchau, tchau. Bom domingo para Tchau, tchau. Bom todos. domingo. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Bom domingo.